Negociando o atacante Egnaldo para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O clube também acertou com o meio-campo Paulinho Paula, que estava na Arábia Saudita. Todos os detalhes das duas negociações estão lá no ge.globo. E amanhã tem a estreia do técnico Ramon Dias no Brasileirão. Comandante Apostos. Ramon Dias foi regularizado junto à CBF e está confirmado no banco de reservas do Vasco amanhã, diante do Atlético Paranaense. O treinador argentino finalmente vai estrear no futebol brasileiro, já que na passagem pelo Botafogo, em 2020, ele enfrentou problemas de saúde e deixou o filho no comando da equipe. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre quis vir para o Brasil, para o futebol daqui, porque o nível de competitividade é sempre muito alto, e é disso que eu gosto. Porque é um futebol competitivo. O Ramon Dias está comandando as atividades no Vasco há mais de uma semana. E como o jogo da rodada passada foi adiado, teve tempo para conhecer o grupo e liberdade para propor mudanças. Na última quinta, por exemplo, ele promoveu um treino noturno em São Januário, para que o elenco já se adaptasse ao horário do jogo contra o Atlético, que vai ser às 6h30. No pouco tempo que temos, No pouco tempo que estamos aqui, eu já estou gostando, porque eles mudaram rapidamente a intensidade dos treinamentos que estamos fazendo. Com dores musculares, o zagueiro Léo ficou fora de alguns treinos e vai ser reavaliado antes da partida. O time deve ir a campo com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Miranda, Zé Vitor e Lucas Piton, Jair, Zé Gabriel e Medel, Orelhano, Gabriel Peck e Figueiredo. Vai ser um partido duro. Vai ser um jogo duro para eles e para nós. Temos que conseguir o resultado. Então vamos armar a equipe com muita dinâmica, muito ritmo e muita pressão. E muita pressão. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que resolveu contratar. Na quinta-feira foram fechados acordos com Praxedes, meio atacante do Red Bull Bragantino, que chega por empréstimo até o fim da temporada, e também com Michael Santos, atacante uruguaio, que é artilheiro do campeonato argentino pelo Talleres. O Vasco está comprando o jogador. Nas últimas horas, o Vasco também avançou com outros dois reforços. Primeiro deles, Paulinho, do Al-Shabaab. Esse jogador tem 26 anos de idade, é brasileiro, e embora pertencesse ao Al-Shabaab, estava emprestado ao Al-Fayha. O contrato dele será com o Vasco até dezembro de 2025, informação trazida pelo Vene Casagrande. Atleta que passou por Boa Vista, Sporting e Fluminense, não tem participação do Ramon Dias nessa contratação, resta saber se o Ramon vai utilizá-lo da mesma maneira. Outro jogador que está bem perto de ser contratado, esse com participação do Ramon Dias, é Sebastián Ferreira, paraguaio de 25 anos de idade, que pertence ao Houston Dynamo. O Vasco entende que precisa de contratações para esse setor ofensivo e vai trazer também o Sebastián Ferreira. A grande pergunta do torcedor vascaíno durante todo o programa de ontem, no canal do Nicola, foi se Carrascal, o meio atacante colombiano que já foi chamado de um Neymar colombiano e que atua no futebol russo, poderia ser contratado. A informação que eu tenho é de que o Vasco tem a intenção de fechar, mas o negócio é dos mais complicados e até pela chegada de vários outros jogadores para essa função. Imagino que a chance da contratação do Carrascal seja hoje pequena. A última sobre o Vasco: o Shakhtar está de olho em Egnaldo, uma das promessas das categorias de base, e a oferta feita ao Cruz Maltino pode chegar a 4 milhões de euros. Eu não o venderia por esse valor. E você? Bora mudar de assunto? Contratou já, né? O Maicon? Ah, tá. Com a saída do Pedro Raul, o Vasco está muito... Agora a língua ficou até invertida assim. Muito próximo de contratar o atacante Maicon Santos. Isso. Tem nome de brasileiro? Tem, mas não é. Sim. Joga onde, Bigode? Joga no Talleres, uruguaio. Esse gol aí é brincadeira dele. Esse gol é brincadeira. Ele é destro, ele dá o balão e bate de canhota. É um cara que já tem uma certa experiência. Ele começou a carreira no Uruguai mesmo, no River Plate, e foi muito bem lá, e aí ele foi vendido para o futebol espanhol, ficou no futebol espanhol um tempo, passou pela Dinamarca, e aí agora ele volta para aqui para o futebol sul-americano, agora não, já está um tempinho no Talleres. É um cara que tem 13 gols na temporada, em 24 jogos. Eu estava observando alguns lances dele, dando uma estudada sobre o Michael Santos. Eu fiquei até na dúvida se era Michel ou se era Michael, mas o nosso Jonatas me confirmou que era Michael. E é um cara que tem um poder de finalização que, assim, pelos vídeos, tudo bem que não vão colocar derrota no vídeo. Ele enfrentou o Flamengo, eu não notei muito, hein, cara. Mas aí o que o Talleres fez?
também tem isso, né? Também tem isso. Foram poucos os jogadores que se destacaram assim. Não, o meu ponto, Bigode, queria saber de verdade, do fundo do seu coração. Sim. A gente tá vendo o Vasco numa situação ruim, o Vasco lá embaixo na tabela, o Vasco tá devendo 300 mil reais pro Náutico, pô. A gente falou dos 4 milhões de reais, que é 1 milhão de euros, que não é nada pra 777. 300 mil reais, que pra gente é dinheiro de... Agora, para um clube de futebol, sabe? Isso é outra história. De repente o torcedor não estava esperando ali pro lugar do Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, um cara com mais... Ele pode chegar como o Cano veio, desconhecido, arrebentou no Vasco e arrebenta no Fluminense. Ponto. Pode até acontecer. Mas o torcedor não estava esperando, de repente, um Prato, que é um cara mais conhecido. Mas aí... O Marega. Será que o Qual Prato... a idade dele? Qual a idade Ele do... beira os 30, se eu não estou enganado. Tem cara ali. dos 30 ali. 30, não é tão jovem. Mas assim, o Prato já tem, se eu não estou enganado, 35. Já é uma idade muito mais avançada. Sem dúvida. E essa última passagem... E a dinâmica dele também de jogo, né? A última passagem do Prato pelo futebol argentino não foi boa pelo Vélez. Tanto que ele rescindiu o contrato. Eu acho que o Michael Santos pode ser uma alternativa diferente. Pelo momento, né? E foi indicação do Ramon Dias. Porque assim, Já conhece o atleta. A outra Isso aí é fundamental. Isso é fundamental. É o Abel Campo. O Vasco está contratando o Praxedes do Red Bull Bragantino. Bom jogador. Bom jogador. Que faz várias funções no meio-campo. Acho que isso é o mais importante. Lembrando que ainda tem o Medel para entrar no time também, sim. que eu acho que vai ser titular. Vai colocando mais experiência também. Exato. E aí você mescla, né, a experiência do Medel com a juventude do Praxedes, por exemplo. Aí pode ter um triângulo ali com o Jair também, pensando já numa possibilidade. Pra mim é o grande nome desse meio-campo. Assim, o Jair não pode sair desse time. Não pode. Né? Ou seja, se você tem um meio-campo com o Medel, Praxedes e Jair, sim, já melhora bem. Já qualifica muito. Já encorpa o grupo também como um todo. Com a chegada também do Santos, né? Do Michael Santos, se fechar. Jefferson na lateral esquerda, se der tudo certo. Aí vem para a reserva do Piton. Sim, mas eu acho que... eu acho que sobe. Eu acho que pode vir a ser titular também. O torcedor do Vasco o Piton joga muita bola, mas o torcedor do Vasco também sem paciência. Bom, uma notícia boa pro torcedor do Vasco. Eu, particularmente, gosto muito quando o STJD toma esse tipo de atitude. Para afrouxar um pouquinho, abrandar um pouquinho a punição de 4 jogos que o Vasco levou por causa daquele vandalismo, daqueles imbecis, idiotas que quebraram o estádio, arremessaram aquilo não é torcedor, sabe? Aquilo ali enfim, o STJD decidiu, reverteu a punição do último jogo, que não teria torcida. Pode ter torcida desde que sejam mulheres, crianças ou PCDs, né? Pessoas com deficiência. Então, achei muito legal. Aconteceu em Curitiba, não foi, Bigode? O Esporte também fez esse movimento. Foi lamentável esse caso do Esporte, porque eu não lembro qual, acho que foi Esporte ABC, alguma coisa assim. Foi Esporte... Que teve briga entre mulheres na arquibancada. Aí também não me ajuda também, aí não tem como. Aí uma coisa, e assim, a briga no meio do alambrado. Não fica lá, puxando lá, tentando agredir. Puxa cabelo. Não foi nada demais, não. Não foi nada absurdo. Não foi não. Você saiu com a peruca na mão da outra. Não teve essa agressão toda, não. Só foi uma ameaça, Só mulher, criança e PCD, pessoas com deficiência. Vamos fazer É contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio. Vasco e Grêmio. E qual foi o outro jogo? Qual? Teve Esporte teve um no Sul teve também. Um do Atlético Paranaense. Acho legal. Não lembro qual vocês acham? Eu acho legal. Foi do Curitiba. Foi no Paraná. Isso. Eu acho que vale a pena você trazer de volta o torcedor dentro para o estádio. E essa ação, ela mexe muito com o próprio jogador, que quer ver o torcedor. Ele não gosta de jogar... Você já jogou sem torcida? Já, no banco, obviamente. Não, mas já teve no... Flamengo e Corinthians, lá em Mogi Mirim, ó. Nossa. É horroroso, você não... Parece dia de treinamento normal. Você não tem o ambiente do jogo. Sabe quem ficou preocupado?